Shalom, graça e paz. Aleluia, boa noite, mais uma noite aqui chegando, uma madrugada, faltando 8 minutos para 1 da manhã. Estamos aqui, no nosso devocional, Aleluia com o Senhor, de madrugada, podendo trazer uma palavra, da parte do nosso Deus, Louvado seja Deus, para que Deus venha nos abençoar nesta noite, nesta madrugada, em nome de Jesus. E a palavra de hoje se encontra lá no livro de Marcos, capítulo número 6, do versículo 53 a seguir. E eu quero dizer para você que andar com Jesus não é fácil, mas é muito bom. Aleluia. E aqui Marcos, capítulo número 6, depois você pode acompanhar quando você, aleluia, assistir esse vídeo, pegar sua Bíblia e fazer a leitura, lá em Marcos 6, do versículo 53 em diante, que diz assim: estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, aonde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviu que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Olha que tremendo, Então, Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre ali, livrar os discípulos, andando por sobre o mar, sobre as águas, chegando até o barco. E agora eles aportando já do outro lado de Genezaré. A Bíblia nos narra o fato que quando ele saiu do barco, o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, trazia os leitos, enfermos, trazia ali para ser curado, para pelo menos tocasse na orla das vestes de Jesus. Mas como eu falei para você no início, que andar com Jesus, aleluia, não é fácil, mas é muito bom. Andar com Jesus não é fácil, Foi o título que eu pude colocar, nessa reflexão, Então, por qual motivo dizer que não é fácil, mas é muito bom andar com Jesus? Ele sempre nos leva a conhecer o outro lado, Como eles foram para o outro lado, na outra borda. Ele sempre nos ensina a sermos versáteis, Ele nos faz ver o valor de uma boa reputação. Ele nos permite participar da obra do Espírito Santo. Então esses são motivos, que aleluia, que vale a pena andar com Jesus, O primeiro motivo, irmão, ele sempre nos leva a conhecer o outro lado. Foi o que eu falei, Jesus, ele repetidas vezes, ele mandava o seu discípulo para o outro lado, ou seja, para conhecer novas pessoas, novas realidades, novas dimensões, novas situações. Então ele sempre, irmão, ele estava pedindo para que o discípulo fosse para o outro lado. Ele também alternava o emocional deles, colocando ora na prova lá no mar, revolto, ora em Porto Seguro, ora no meio das multidões, ora no isolamento de uma noite escura. Então andar com Jesus é muito difícil, porque nós temos que deixar de ser alienados. Temos que deixar de ser alienados, Temos que deixar de enxergar a vida só por um lado. Temos que enxergar além da internet, além da televisão, porque nós temos que abrir mão da segurança dos terrenos conhecidos. Vamos colocar assim, Nós temos que ver o outro lado, o lado do que sofre, Ou seja, aleluia, do que nada tem, do que pensa e crê diferente de nós. Mas por outro lado, andar com Jesus é bom, porque ele nos faz crescer. A Bíblia vai dizer, irmão, ele nos faz crescer como uma criança, que se solta das mãos do pai para dar os seus primeiros passos.
Aqui no livro de Marcos mesmo, lá no capítulo de número 16 e do versículo 15, 16, vai dizer: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, conhecimento não é uma coisa perigosa, né? Não, é perigoso é a alienação, você ficar alienado. E quanto a você, só vê se lê e experimenta sempre a mesma coisa. Então você aprende uma coisa: abra sua mente, meu irmão. Deus não quer que filhos alienados, né? Deus não quer que filhos alienados. Por isso estão aqui toda noite, né? Madrugada, estamos aí, né? Incentivando você a estar buscando a presença do Pai, né? Aprendendo com Jesus. O segundo motivo de seguir Jesus é difícil, mas é muito bom. Eu aprendo que ele nos ensina a sermos versáteis. Jesus nos ensina. Nessa história que nós lemos aqui, eles saíram para ir para Betsaida, que significa casa da pesca, mas devido à tempestade eles acabaram aportando em Genezaré, que significa jardim cercado. No entanto, Jesus era versátil e de imediato ele fez ali mesmo o que queria fazer em Betsaida. Não puderam ir para a casa da pesca, mas eu aprendo que eles quebraram as cadeias, libertaram as pessoas que estavam presas lá no jardim cercado, que é Genezaré. Então é difícil andar com Jesus porque nós temos que ser versáteis, porque nós temos que abrir mão da segurança dos nossos planejamentos. Mas por outro lado, é muito bom porque nos faz adaptáveis e com maior capacidade de sobrevivência neste mundo de constante mudança. Isaías capítulo 64, no verso 8, você vai ler, diz que nós somos o quê? Nós somos o barro e tu és o oleiro, obra das tuas mãos. Então, no mundo em mudança, quem não é versátil para arrebentar o bambu e plantar. O bambu é uma planta versátil, ela se adapta, né, em vários lugares onde você colocar. Até aqui na Suíça, que é muito frio, você vai nos parques, ele tem bambu, ele suporta o frio tranquilamente, está lá, bambuzal. Então, e por isso também ele verga, mas geralmente ele não quebra, né? Pode dar uma tempestade, vento forte, ele não vai quebrar porque ele se verga. Ele é versátil. Então, nós temos que ser como o bambu, né? Como a Bíblia nos fala, nos descreve como uma palmeira, né? Também, que ela suporta ventanias, suporta muitas coisas difíceis, terreno difícil. Então, e quanto a você, meu irmão? Há quanto tempo você não revê assim, os seus conceitos, né? Você é daqueles que diz: eu nasci assim, vou morrer assim, né? Antigamente que era bom. Não, nós somos o barro, querido, ele é o oleiro. Deixa Deus moldar você, né? Deixa Deus fazer a obra. O terceiro motivo que nós analisamos no texto, né, é que ele nos faz o que? Ele nos faz ver o valor de uma boa reputação. A boa reputação, irmão, né? Antigamente os nossos avós, né, nossos bisavós, muitos zelavam pelo bom nome, né? Antigamente nós éramos conhecidos pelo nosso sobrenome, era a família. Você é da família A, família B. Então, nessa história, Jesus ele mostrou para seu discípulo, na prática, que a boa reputação sempre chega junto. Até mesmo antes de nós, ao chegar em Genezaré, as pessoas já sabiam quem era Jesus e foram trazendo, né, os enfermos, endemoniados, para eles os tocar, né? A sua boa reputação facilitou bastante a sua obra. Então, andar com Jesus é difícil porque nós temos que ter uma boa reputação, né? Sabemos que para construir uma boa reputação leva tempo. Muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos direitos, né? Engolir sapo, refrear os nossos desejos pecaminosos, etc. Mas, por outro lado, andar com Jesus é muito bom porque uma boa reputação na vida de um cristão genuíno é algo muito importante. Faz com que as pessoas elas nos respeitem, elas vejam Cristo em nós, em qualquer lugar onde nós formos. Abre porta, facilita o nosso trabalho, nos põe em contato com muitas pessoas. Lá em Atos capítulo 6, verso 3, você percebe que quando a igreja ali teve um conflito, né? E
de alimentação, que os judeus estavam alimentando só as viúvas judias e não as gregas, né, os helenitas que estavam chegando para a igreja. E ali teve um problema, e logo eles foram escolher os diáconos para fazer esse serviço. Eles escolheram dentre vós 7 homens de boa reputação. Eles queriam homens, tinha que ter homens de boa reputação. Então, aleluia, né? Louvado seja Deus. Nele nós podemos construir um bom nome, né? E enquanto a você, meu irmão, como anda assim a sua reputação, como é que tem, como é que as pessoas te conhecem, como anda o seu nome, né? A sua fama. Seja irrepreensível, você vai precisar disso um dia. O quarto motivo, né, para nós não sermos longínquos no vídeo, o quarto motivo ele nos permite, irmão, participar da obra do Espírito Santo. Porque, veja, nessa história, Jesus, ele os fez ver o que é a miséria em que aquelas pessoas se encontravam. Mas eles os incluem no que? Nas suas ações de cura, de libertação. Andar com Jesus é muito difícil, porque ele nos leva a fazer o que? Turismo de horror. Porque ver pessoas doentes, ver pessoas viciadas, moralmente decadentes, gemendo, sofrendo, fedendo, morrendo. Mas, por outro lado, andar com Jesus é muito bom, porque ele nos deixa o quê? Ele não nos deixa iludido com a vida, né? Ele nos faz ver que nós não somos nada, irmão. E ainda nos permite a maravilha da graça de participar da obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 10, no versículo de número 1, diz: E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder, ou seja, o Senhor nos deu autoridade. E enquanto a você, quantas pessoas você ajudou Jesus curar, quantas pessoas você ajudou a Jesus libertar esta semana, este mês, este ano, entre agora mesmo nesta campanha, né? Vamos ali ganhar almas para Jesus, não é isso? Então, para concluir, né, o vídeo já está aí um pouco grande, longo. Sim, andar com Jesus é difícil porque a alienação, a rigidez, a má reputação, a indiferença são nossas tendências naturais. Mas, por outro lado, andar com Ele é muito bom, porque Ele nos faz crescer, Ele nos faz sermos versátil, Ele nos faz ver o valor de uma boa reputação, Ele nos deixa participar da sua obra no poder do Espírito Santo. Deus seja louvado na tua vida nesta noite. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo ele te abençoe, te capacite, que o Espírito Santo de Deus ele repouse sobre você, né? E te dê aí um dia abençoado, né? Uma madrugada abençoada, que você vai ver esse vídeo nesta madrugada. Mas se você ver outra hora, que o Senhor, o poder do Espírito Santo venha sobre você, em nome de Jesus. Amém? Fica aí até uma próxima. Deus te abençoe.